Falar sobre controle de emoções. É isso, doutora? Exatamente. Doutora, controle de emoções. A gente é capaz de controlar nossas emoções? Então, depende do que você chama de controle das emoções, né? As emoções a gente pode dividir. Existem as emoções autênticas, Sim. tá? E aquelas que a gente utiliza como disfarce. Quando a gente usa a palavra disfarce, as pessoas não gostam muito porque dá a impressão que a pessoa está fazendo uma coisa errada, tudo. Mas é inconsciente, né? É um Certo. processo natural. Mas quando eu não quero demonstrar uma emoção, eu acabo utilizando disfarce. Exemplo típico. O homem ou o menino é educado para não ter medo, porque é feio ter medo, porque ter medo não deixa de ser homem e Machismo, tal. né? Exatamente. Tá? O que acontece? Quando o homem está com medo, normalmente ele expressa raiva. Certo. Tá? Ele agride. Ele agride, ele reage, ele tem a expressão de raiva no lugar de medo. Tá? Da Certo. mesma maneira, a mulher é educada para ser a menininha, educadinha, comportadinha. Então, a mulher normalmente não tem permissão de sentir raiva. Então, o que a mulher faz quando ela está com raiva? Chora. Ao contrário. Exatamente. Então, isso são disfarces. Certo. Tá? Então, é muito importante a gente conseguir detectar Porque não aonde é a gente... emoção pura, né? Não é emoção Não é autêntica. a emoção autêntica. Tá? Então, é legal a gente perceber. Muitas vezes a mulher está chorando, às vezes ela expressa. Eu estou chorando de raiva. Aquele neném que chora no carrinho, Ah, ele está disfarçando alguma coisa que. não, bebê Não? não. Não. O bebê ainda não sabe. Certo. Sabe? O bebê ainda é puro, ainda é Porque ingênuo. a gente vê aquela criança chorando, mas não corre uma lágrima. Não corre nada. Então, aí depende, quando você falou de bebê, né? O que Sim. você quis chamar de bebê? O bebê, eu entendo, 6 meses até Certo. 1 ano. Sim. Esse bebê pequenininho, ele ainda não sabe disfarçar a emoção, Certo. ele vai ser autêntico. Agora, a criança começa a crescer um pouquinho, ela começa a entender, às vezes assim, se ela chora, ela consegue mais as coisas dos pais. Certo. Aí ela começa a manipular com as emoções. Ela começa a demonstrar uma coisa que Então não tem é emoção real. ainda manipuladora. Sim, tá? Os disfarces, eles podem ser pela não permissão da Sim. pessoa agir com aquela emoção, mas também para manipular é o que mais as pessoas usam. Para Certo. manipular as pessoas são as emoções, né? Tipo, a pessoa está te pedindo uma coisa, você não está muito afim de ceder Sim. ou de deixar. Se a pessoa começa a chorar na sua frente, Aí você já fica aí te com dó. amolece, aí se você não deixa, você se sente mal, tudo. Então, você está manipulando com essas emoções. Sim. Tem gente que tem cara de bravo, de malvado, né? Normalmente a pessoa tem um ótimo coração, tudo, mas ela tem uma postura de causar medo, tá? Então, ela parece sempre que está brava, sempre está com raiva, olhar fechado, aquela postura tal assim, tá? É uma maneira dela se proteger, das pessoas não se aproximarem muito dela, das pessoas Certo. não quererem manipulá-la. Aí você conhece essa pessoa mais a fundo, você vê que ela é um doce, que ela tem um coração enorme, você fala, pra que essa cara de mal? Isso é uma coisa consciente ou inconsciente? Na maioria das vezes inconsciente. Inconsciente. Inconsciente, a pessoa nem percebe que está fazendo daquele jeito, né? É o contrário da emoção manipuladora. Então, a manipuladora às vezes é inconsciente. Também. Tá? Uma pessoa que fica dando uma de vítima o tempo inteiro, normalmente ela não tem consciência disso. Não é que ela fala assim, ai, agora eu vou dar uma de coitada para ver se eu consigo alguma coisa. Não, mas ela age sempre dessa maneira porque ela dando uma de vítima, ela sempre vai atrair pessoas que querem cuidar dela. Antigamente, quando adolescente, né, quando o namoro terminava, ou o rapaz fazia aquele drama, ou a menina fazia aquele drama, chora, só para que ficasse. Tá bom, então vou dar mais uma chance. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, Eu vou mudar, mas nunca muda, né, Sônia? É o exagero que você coloca numa emoção e na autenticidade. Uma maneira de detectar se a emoção é autêntica ou não Sim. é a expressão. E aí, quando você falou de controle de emoção, a gente vai para essa parte de expressão que acho que é o mais importante, tá?
quando eu tenho uma emoção, se eu vivo autenticamente a emoção que eu estou sentindo, ela passa rápido, tá? Então eu estou triste, aí eu choro, peço um colo, peço ajuda, tal. Passa um tempinho, vai aliviando meu coração, eu vou ficando tranquila e essa tristeza vai se transformar em saudade, sei lá, depende da situação. Emoções verdadeiras. São emoções verdadeiras, autênticas mesmo. Agora, tem gente, né, que, eu gosto do termo, faz da emoção um bichinho de estimação. Então ele fica sofrendo, Tadinha. sabe? Fica naquilo o tempo inteiro. Então a pessoa não está vivendo a emoção autenticamente, ela está usando a emoção para manipular as pessoas, Sim. dando uma de coitada, dando uma de bravo, né? A gente está falando dessas emoções, mas a alegria também é uma. Uma coisa é você estar alegre porque você tem um motivo para estar alegre. Eu ia perguntar, quais são os tipos de emoção que tem? Então, segundo a análise internacional, nós temos 5 emoções autênticas. Sim. Tá? Medo, tristeza, raiva, alegria e afeto. Toda outra que você falar é a origem de uma dessas 5 que difere em intensidade. O afeto, Sueli, é uma emoção de carência? Não, Ou ligado ao amor. É o amor. É o amor. Certo. Você sentir afeto, o bem-querer do outro, o amor, o bem-estar. E você sente também a carência e a vontade também de se doar. Pode ser. Nem todo mundo sente. Porque às vezes a gente sente assim, nossa, eu estou tão bem, e sai alegre, abraça um, abraça. É uma necessidade de alegria, né? Que a gente está muito bem com a gente. Então, não uma necessidade, mas eu acho que assim... É prazeroso. O amor e o afeto e a alegria, tá? É mais fácil da gente detectar, porque assim, são emoções gostosas, são boas. E quando a gente cultiva isso na gente, quando a gente se alimenta disso, eu acho que transborda. Certo. E eu gosto muito do termo assim, quando o amor transborda, começa a sobrar para os outros. Tá? É a necessidade da gente cuidar bem da gente se amar, tá? Para daí a gente poder doar sem manipulação. Com certeza. Porque uma coisa é quando eu quero agradar o outro porque eu quero uma coisa em troca. Sim. A outra coisa é quando eu amo o outro porque está transbordando o amor. Tá? E aí vai natural, eu não quero nada de troco. É até expressivo, né, Sueli? Eu sinto o prazer de amar o outro, de doar. E aí vem ser caridoso, ser bondoso, ser generoso. A pessoa educado, né, Sueli? A pessoa só a gente consegue, fica até mais educado, parece, né? Não, a pessoa consegue viver essas emoções quando o amor transborda. Certo. Tá? Aí é assim, eu não me amo, eu não me cuido, eu quero que o outro cuide de mim. O amor não transborda, então o que sai não é tão autêntico. Isso é uma carência danada. Exatamente, né? E cobra, e muitas vezes o outro sente, né? Você não falando, mas o outro sente. Ai, lá vem aquele chato, fica me agradando, mas ai, é um saco ficar perto. Né? Então, assim, a gente viver autenticamente as emoções, né? Expressar essas emoções de forma autêntica, primeiro que ela passa rápido, principalmente quando a gente fala medo. Quando eu estou com medo, o que é o adequado? É eu pedir ajuda, Sim. eu detectar o motivo do medo, tá? Para me proteger daquilo, né? E buscar alguém que possa me ajudar, alguém que seja maior do que eu naquela situação. A carência não leva ao medo. Hã? Não, nada a ver. Não, o medo é autêntico, carência é manipulação. Certo. Tá? Se você tem medo de uma coisa, né? Você tem medo. Todo mundo tem medo de morrer. Sim. Tá? Então, o que a gente faz? A gente se alimenta, se cuida, a gente faz coisas para se distanciar o máximo que a gente pode da morte, mesmo Com sabendo certeza. que ela vai chegar. Sim. Tá? Você tem medo de morrer atropelado, você olha para atravessar a rua. Sim. Tá? Você vai para um lugar de mata, onde tem animais. Você bota uma bota alta, né? Vai se prevenindo, protege, né? Você vai realizar um trabalho que exige equipamentos de segurança. Você usa os equipamentos de segurança. É uma maneira de você estar se protegendo. Então, o medo, ele é saudável. Ele nos protege, tá? Sim. E ele é real. Todo mundo tem que ter medo. Quem não tem medo é inconsequente. Tá? Irresponsável, né? Então você precisa ter medo. Agora, tem gente que vive no medo.
Aí tem medo, sabe? Nossa. Do pernilongo que está a 100 quilômetros de distância, sabe? Então, aí a pessoa vive com medo. Aí isso não é autêntico. Ela está manipulando as pessoas para cuidarem dela, para ficar ali paparicando, sabe? Para ficar fazendo coisas por ela. Uma coisa assim, aquela pessoa que se previne muito tem medo de tudo, então. Então, não sei se tem muito medo ou se está querendo manipular as pessoas. Ah, perfeito. Tá? Tudo Porque tem... se eu tenho muito medo, esse medo exagerado, eu sempre vou querer alguém cuidando de mim. Certo. Então eu estou fugindo de ficar comigo mesma, de curtir a minha própria companhia, de fazer as minhas atividades. Certo. Né? Porque a gente percebe isso. Tem pessoas que o pernilongo está lá. Saiu, olha, vai sair uma gripe que saiu, não vou falar pandemia, uma gripe que saiu. Ai, não vou sair porque eu vou pegar gripe, porque eu vou fazer não sei o quê. Vai na farmácia, já compra o estoque de não sei se é para chamar a atenção. Sim. Para falar assim, não, eu não vou porque, nossa, você viu como que tá, Então, todo mundo está uma acontecendo. pessoa que tem tanto medo é uma pessoa que se sente muito frágil. Certo. Quando ela se sente muito frágil, ela quer se cercar, se prevenir, ela quer que as pessoas cuidem dela, né? Porque aí ela fica trancada dentro de casa. Nessa época de pandemia, né? Eu levei bem a sério a pandemia. Sim. E um monte de gente falava assim, mas você está aguentando ficar trancada, sozinha, tanto tempo? Eu falei, olha, eu estou cuidando de mim, eu estou arrumando coisa para fazer. Pra fazer, Tá? sim. O que eu me especializei na jardinagem, sabe? Porque assim, eu tenho que ficar trancada dentro de casa. Se eu ficar sem fazer nada, eu enlouqueço, tá? E assim, eu conseguia comprar vaso, terra e semente pela internet. Você fez um bem para você. Exatamente. Então, eu gastava o meu tempo de uma forma saudável, uma forma que era prazerosa para Sim. mim. E aí, eu não fiquei mal. E não por sentiu o conta do terror da isolamento. pandemia. Exatamente. Eu estou me cuidando e fazendo a minha parte. Porque teve muita gente que viveu isso, fez disso um terror, né, na Sim, vida, né? sim. Aquela que acho que nem abria a janela, só olhava pela fresta. E não viveu. Você viveu. Exatamente. Então você vai ocupando o seu tempo, detectando, né? Quando a gente fala de emoções, é muito engraçado que, inevitavelmente, a gente fala da história, como a gente gasta o nosso tempo. Tem muita gente que passa o tempo jogando, manipulando. Então é uma forma assim horrível de você gastar o seu tempo, porque você afasta as pessoas de você. Ninguém gosta de pessoas manipulativas. Com certeza. Tá? E você não faz bem para você, você não cuida de você. Então, a pior forma de você gastar o seu tempo é manipulando, é jogando com as pessoas. Certo. Tá? Aí vamos por isolamento, né? A pandemia levou a gente a se isolar bastante. É ruim isolamento? Não necessariamente. Tem um lado positivo e o lado negativo. Certo. Ô, Sueli, fala em isolamento. Aí vou falar assim. As pessoas que de repente se isolam por si. Faz parte também de uma emoção? Então, não de uma emoção, mas da pessoa estar se cuidando. A gente precisa, o se isolar é você ficar na sua própria companhia. É saudável o isolamento? Então, ele pode ser saudável, né? Lembra que tudo que é saudável está próximo do equilíbrio. E outra coisa, se isolar não significa tristeza nem depressão. Não, então, é o equilíbrio, tá? Se você se isola para cuidar de você, para fazer uma leitura, para estudar, né? No caso da jardinagem, eu não tenho que me isolar para fazer a jardinagem, mas eu posso fazer a jardinagem sozinha, tá? Então, eu uso o meu tempo de isolamento para fazer coisas para mim. Saudável, ok, você está estimulando a sua relação com você mesmo. Lembra quando a gente falou de amor próprio? Sim. Você tem que incentivar e alimentar isso. Agora, a pessoa que se isola para dar uma de vítima, para se fazer mal, né? A gente teve assim, N casos na pandemia que a pessoa ficou isolada e ela se pôs a comer desvairadamente. Engordou um monte, sabe? Então, assim, ela não estava fazendo um bem para ela estava se prejudicando, Sim. ela estava alimentando essa carência, esse medo de ficar sozinho com a comida. A comida não faz esse efeito, é ilusório isso, tá? Então, ela usou o isolamento para ficar mal, para querer mostrar para as pessoas, vocês não podem me abandonar, eu não posso ficar sozinha. Olha o que acontece quando eu fico sozinha. Ô, tadinha. Tá? Tem gente que usa para começar a alimentar um estado mais depressivo, de ter dó de si mesmo, de se sentir a coitada, essa coisa de fazer mal.
Então, assim, você pode usar o isolamento para ficar mal, para ficar doente. Aí ele é ruim. Então, ele pode ser positivo quando você sabe usar o isolamento para produzir alguma coisa, tá? Às vezes, um trabalho, uma coisa real, física, tá? Às vezes, o cuidado com você mesmo, tá? De provocar um bem-estar em você, né? Porque às vezes o isolamento a gente faz falta para, acho que, não sei se todo mundo, se isolar um pouco de tudo, né? Então, quando a pessoa começa a desenvolver o amor próprio, ela começa a tomar gosto neste isolamento. É me isolar não para ficar sozinha, é me isolar para ficar comigo mesma. Então eu posso ser uma ótima companhia para mim. Você sabe, porque tem assim, às vezes tem o isolamento, eu posso estar num quadrado, isolado e estou bem. Sim. Assim, nossa, mas você não sai? Eu falo assim, não preciso. Eu gosto de mim, me faz bem. Sim. Tá ali naquele espaço, o pessoal fala, nossa, mas que estranho, né? Será que tem alguma coisa ruim? Então, esse é o julgamento das pessoas, né? Normalmente quem se preocupe é quem quer te salvar, mesmo que você não esteja querendo ser salvo. Não quero ser né? salvo, estou bem, estou salvo já. A pessoa olha e ela fala, eu me sentiria mal se eu estivesse sozinho, então ele deve estar mal, então eu tenho que salvá-lo. Aí ela vai te oferecer ajuda e você não quer porque você está bem. Aí ela se acha uma inútil, porque todo mundo que vai salvar o outro sem pedido acaba se sentindo mal, né? Certo. Aí, Sueli, vamos lá. Eu acho que a gente vai tomar um cafezinho e depois nós vamos voltar a falar das 5 emoções. Falamos de tristeza um pouquinho e a última que foi o amor. Então temos mais 3. É legal a gente explicar um pouquinho o que é cada uma para as pessoas. Então vamos ao nosso cafezinho. Voltando de nosso cafezinho, vamos voltar também ao nosso assunto aqui, que estamos falando com a doutora Sueli sobre emoções. Doutora, deu uma explanada, falou que existem 5 tipos de emoções? Ou 5 emoções? 5 emoções que são as autênticas. Então, vamos explanar um pouquinho quais são essas emoções e como que elas agem com a gente. Tá. Primeiro deixar claro assim, né? Segundo a análise transacional, o estudo feito e tal, eles falam das 5 emoções como autênticas. É óbvio que existem N emoções, Sim. mas segundo essa teoria são intensidades dessas 5. Certo. Tá? Se você fala assim, eu estou ansioso, o que é ansiedade? É um medo pequeno. Certo. Olha aí. Tá? Você está com medinho de alguma coisa, aí a palavra medo é pesada, então você fala, eu estou ansioso. Engraçado que a gente acha que a ansiedade é aquela pessoa que não para, que agita, não sei o quê. Não. Não é medo Não, isso. é uma movimentação. A ansiedade, ela começa com uma movimentação interna. Você tem a intenção que alguma coisa está se movimentando quando você vê que está tudo parado. É você que está trabalhando este medo por conta de alguma situação, porque você criou expectativa de alguma coisa. Eu sempre me achei uma pessoa calma. Aí aconteceu um problema, que eu tive infarto, falei assim, olha, porque você é ansioso. Eu falei, não, eu sou calmo. Mas você não para, né? Tem rodinha no pé aquela pessoa que quer, corre aqui, corre ali, quer resolver tudo. E isso é ansiedade. Então, depende, né? Quando você fala, você chegou a ter um infarto e você se demonstra muito calmo, eu fico perguntando o quanto você se obriga a guardar. Quando as pessoas te provocam raiva, pisam no seu calo, te irritam, né? Dentro do que eu te conheço, você faz a cara de paisagem, dá um sorriso, né? Mas vai você acumulando. estava com raiva lá dentro. Vai guardando, vai guardando. E guardar a raiva, principalmente, é um dos motivos do infarto. O coração não aguenta. Sim. É muita pressão. Perfeito. Tá? Então, assim, a gente tem várias emoções, e as emoções, qualquer emoção que você falar, eu vou encaixar numa dessas. O que vai variar é a intensidade, que nem homem não tem muita permissão para sentir medo. Então, raramente você escuta um homem falar, eu estou com medo. Sim. Então, ele vai usar, eu estou ansioso, eu estou tenso, tal, quando na realidade ele está com medo. Tá? Às vezes ele sabe e só fala diferente, às vezes ele nem se dá conta, ele realmente acha que aquilo não é medo. Né? Coisa mais engraçada que eu escuto na face da Terra, assim, eu não preciso de terapia. Eu não tenho problema com terapia. O dia que eu precisar, eu vou. Mas é porque eu não preciso. Eu não tenho nada? Exatamente, né? Então, assim, como assim, né? Na hora do seu nascimento, você já passa por uma rejeição. Tá? Então, você já tem alguma rejeição acumulada. A doutora, uma vez, em um programa
de anos atrás, falou isso, eu achei muito interessante. O nascimento já é uma rejeição, né, doutora? Exatamente. Então, assim, se a sua vida não está 100% do jeito que você quer que ela esteja, Sim, você tem como melhorar isso e fazer. certo. Aí a terapia te ajuda. Então, assim, eu não quero fazer terapia, beleza, sem problema nenhum, ninguém é obrigada, tá? Mas não fala que não tem nada para trabalhar na terapia, né? Porque não está 100%, sempre tem coisas a serem trabalhadas, tá? Então, vamos lá, as emoções. Então, são as 5, né? O que são essas emoções? Como que elas são saudáveis, né? Certo. Quando elas são autênticas. Então, o medo a gente já falou um pouco. Acontece uma situação do qual eu não tenho controle do que pode acontecer. Então, eu estou Sim. com uma cobra ali perto de mim. Eu não sei se a prova vai me atacar, em que rapidez, em que tempo, tal assim. É natural que eu tenha medo e que eu me Sim. proteja disso. Esse é o medo real, saudável. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de perder um ente querido, eu tenho medo de me machucar. São medos saudáveis, que é importante que a gente tenha, porque isso faz com que a gente cuide bem da gente. Aí os medos fantasiosos, né? Medo sabe, de coisas que eu não sei, tal. Aí é querer se vitimizar, não acreditar que pode cuidar bem de si mesmo, tal. Certo. Então, vai ter esse parâmetro. Tristeza. A tristeza é quando acontece alguma coisa, você perde alguma coisa, você perde alguém, tá? Você se dedicou muito lá para um trabalho, para uma apresentação, tudo, e você não foi muito bem, né? Sueli, na tristeza, eu gostaria que você fizesse assim pra gente, porque tem gente que confunde tristeza com depressão, não tem, doutora? Sim. Muito, muito, muito. Fala assim pra gente, o que é tristeza, o que é depressão? Então, vamos lá. Não quero ser antipática, mas é assim, a não ser que você seja um psiquiatra, você não tem autorização de diagnosticar nem você mesmo, nem ninguém, Certo. tá? Você tem que ser médico para isso. Porque as pessoas adoram. Estou depressivo, sou depressivo. Nossa, então, tô o com uma vizinho... depressão. o vizinho é depressivo, minha mãe é depressiva. Não tem capacidade para diagnosticar, você tem que ser um médico para isso, Então, tá? depressão é Então, médico. se vulgarizou muito o termo depressão. Eu posso estar muito triste, tá? Ah, eu perdi o meu marido faleceu. Eu fiquei muito triste durante um bom tempo, mas eu não fiquei nada depressiva, tá? Então, eu sentia falta, eu queria que ele estivesse próximo, sabe? Eu sentia a tristeza dele não estar ali, a tristeza dele não estar perto das minhas filhas, mas eu continuei vivendo, eu não fiquei desanimada, sabe? Eu continuei trabalhando, fazendo as coisas, cuidando das minhas filhas, eu continuei agindo. Mais introspectiva, mais na minha. Então, eu estava triste. Certo. Tá? A depressão derruba. Uma pessoa depressiva, ela não tem ânimo nem para brigar. É muito engraçado. Tem gente que é extremamente briguento, briga, fala, eu estou depressivo. Não tá depressivo. Não tá. Uma pessoa que está depressiva, ela perde o ânimo de viver. A energia vital dela cai a tal ponto que ela não tem vontade de tomar banho, ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de fazer nada. Óbvio, existem graduações, né? Quando a depressão começa, ela não começa dessa maneira, mas a pessoa vai desanimando, vai se isolando de uma forma negativa, tal. Então ela vai indo para esse estado depressivo, tá? Mas é muito diferente de ficar triste. A pessoa pode ficar triste por um longo período, dependendo de se a causa for coerente com o tempo, tá? E assim, quando você está triste de verdade, chora, busca um ombro amigo, sabe? Eu falo, vive aquela tristeza, né? Ó, muito comum, términos de relacionamentos, né? A pessoa terminou com o namorado, né? Eu falo assim, não pense que vai ficar 2 anos chorando. Vive intensamente para passar logo. Então, assim, um termo de relacionamento às vezes desperta outras emoções também. Mas na tristeza, eu falo, chora 2 dias, se descabela, fica na cama, fala que o mundo acabou, tal. Hora que dá 2 dias, tira a poeira, meu, e vai viver. Liga o rádio, vai ouvir uma música. Sabe? Porque não adianta ficar naquilo, né? Então, assim, perdi, não gostei de perder, mas a vida continua. Sim. Não, tem gente que passa a viver uma vida de lástima, tá? Que não é uma depressão, é uma escolha da pessoa se abandonar.
conscientemente. Não quero fazer nada. Normalmente é para dar uns dias alguém ligar pro ex para falar, olha, ela tá lá morrendo por sua causa. Isso é manipulação. E aquilo que a gente falou, ai, minha vizinha vive deprimida. Não, ela vive triste para chamar atenção, às vezes, inclusive. Tá, porque ela tá, às vezes é o jeito dela, que nem a pessoa que gosta de se isolar para fazer as próprias coisas. Se você reparar, depois de uma certa idade, não sei estipular qual idade, se 50, 60, 45, assim, a pessoa vai ficando cansada de algumas coisas que ela não tem mais saco para aguentar. Pessoas falando, pessoas, sabe? Então, ela gosta de se isolar para fazer as coisas dela. É ficar na dela, é ler, é ver televisão, é fazer uma jardinagem, é fazer um crochê, sabe? É fazer um artesanato, sei lá, mas a pessoa começa a gostar de se isolar porque ela começa a descobrir o prazer de estar na própria companhia. E ela não aguenta mais a encheção dos outros. E é engraçado isso, você falou a palavra certinho, que às vezes a pessoa está super bem, a vizinhança, né? Lá, nossa, você viu? Nossa, deve estar numa depressão porque já não sai mais de casa, já não conversa, nem bom dia fala mais para ele. É que tá com o saco cheio também. Bom dia, Dona Maria. Bom dia, Neném. Bom dia. Exatamente. Então, não, né? então vou ficar quietinho aqui no meu canto. Né? Sabe, eu acho que assim, quando é um estado depressivo, ele precisa ser diagnosticado, é um desequilíbrio químico no corpo, então precisa tomar remédio, tal, bonitinho. Mas não é qualquer tristezinha que faz uma pessoa depressiva. Perfeito. Então, esclarecemos tristeza e depressão. Exatamente. E tem mais tristeza? Tem não. mais tristeza? Não. Tristeza é isso aí. Tristeza é isso, sabe? Aconteceu alguma coisa que te motivou a ficar triste. Se não tem motivo, você tá dando uma de vítima para chamar a atenção. Então, acorda. Então, vamos a outra emoção. Isso. Vamos falar de raiva. Opa. Onde o homem tem muita permissão na educação inteira dele de mostrar raiva, porque ele vai ser macho, né? Então vamos ter raiva, tá? E a mulher normalmente não tem muita permissão. Mesmo hoje, que a mulher trabalha, que dá duro, né? Que já está num pique de igualdade muito maior, tudo assim, ainda assim as pessoas se espantam quando a mulher tem uma expressão de raiva, tá? Não é igual do homem se aguenta mais. Um homem, é muito comum, o homem trabalha o dia inteiro, chega em casa, né? Você escuta os comentários, nossa, ele trabalhou o dia inteiro, tá cansado, coitado, né? Tal, né? Então, não vamos deixar ele nervoso, sabe? É comum isso. Aí a mulher trabalhou o dia inteiro fora, na volta passou na creche, pegou as crianças, aí ela põe as crianças lá, aí ela tem que dar banho nas crianças, preparar o jantar, fazer. Ninguém faz o mesmo comentário da mulher. Não. Ah, coitada, e o bonitão tá sentado no... Ele está descansando. Mas a culpa é da mulher, fala assim, amor, você está cansado, né? Fica aí no sofá sentadinho, toma o controle, fica aí descansando um pouquinho que eu vou fazendo aqui a comida. Mas ela trabalhou mais que ele. Exatamente. Então, hoje as mulheres não estão mais... Ainda tem algumas que fazem isso? Tem. Mas elas estão reagindo bem mais, né? Hoje eu já tenho ouvido muito assim, olha, eu vou preparar o jantar, você dá banho nas crianças. Sim. Tá? E aí o que acontece é homem reclamando, mas eu trabalhei o dia inteiro. Você não faz nada, você fica dentro de casa o dia inteiro. Então, o trabalho de casa é terrível. Então, a educação que ele recebeu de achar que ia ser o homem, ia ser paparicado, e que só trabalhar na rua ia ser o suficiente, né? Hoje a mulherada não tem ficado mais quieta. Eu gosto muito da historinha. Meu marido não me ajuda, ele faz a parte dele. Sabe? Porque não está ajudando. Não, se os dois trabalharam, ficaram fora o dia inteiro, trabalharam, por que quando chega em casa as tarefas da casa vai ser só da mulher? Não, e outra coisa, a mulher que não trabalha fora, o trabalho de dentro de casa é exaustivo. É, porque não acaba, né? E é a mesma coisa todo dia, a mesma repetição. Então, aí vamos lá. Aí o homem tem a permissão de expressar raiva, né? Sim. E a mulher normalmente não tem. Então, ela guarda muito, aí ela vai chorar, ela tem crise de ansiedade, sabe? Tudo porque ela fica com aquilo guardado. E sem a parte química da mulher também, que é menopausa. Que mexe com isso. Que mexe com tudo que isso altera também, tudo né? isso, tá? Então, como que a gente expressa a raiva? As pessoas têm o hábito de achar que expressar raiva é brigar. Certo. Né?
Por isso que a mulher não era estimulada a expressar raiva, porque não pode brigar, porque é menina, tem que ser educadinha, delicadinha e tal assim. E é uma mentira que você expressa a raiva brigando. Você expressa a raiva expressando realmente o seu sentimento. Certo. Imagina assim, a gente marcou de tomar um café no shopping, tá? Você não foi, não me avisou, tá? E daí a gente se encontrou. E aí vamos supor que eu falo assim, ô Nilton, que sacanagem você, né? Me largou lá que nem uma tonta, que nem uma boba esperando, eu me senti uma idiota, tá? E começo a brigar com você. Certo. Depois de 20 segundos que eu estiver falando, a sua cabeça vai estar assim, o que eu falo para Sueli calar a boca? Que saco! Né? Como que eu me protejo? Aí você fica tentando arquitetar uma desculpa para eu ficar quieta, tá? Energeticamente eu sinto isso. E aí eu vou ficando cada vez mais brava, porque eu tô falando de uma emoção minha e você não tá dando atenção. Você tá preocupado em se defender e me fazer calar a boca. Eu tô olhando para você, ouvindo e tentando manipular alguma coisa aqui. Isso vai virar um bate-boca. E a gente vai acabar brigando. Tá? Provavelmente falando coisas... Porque você só vai saber que eu estou mentindo. Sim. Tá? Não conscientemente, sim, mas eu vou sentir isso, né? E vai ficar, porque você vai falar assim, não, você sabe o que é, você não sabe o que aconteceu, né? E aí você vai falando e eu continuo irritada, você vai aumentar a sua história, né? Para tentar fazer eu calar a boca. Então, assim, você está dando zero importância para o que eu estou falando. Para o seu sentimento, tá? Né? Exatamente. E vai estar querendo se proteger, seu sentimento é, vamos calar a boca da Sueli. Tá? Eu sinto isso e eu vou reagir e a gente vai brigar. Certo. Tá? Outra situação, tá? A gente marcou, você não foi, não apareceu e eu chego para você e eu falo assim, Nilton, a gente tinha marcado nesse domingo de tomar um café lá no shopping às 3 horas da tarde e eu percebi que você não foi, né? Eu me senti muito ignorada por você, eu me senti muito mal com isso. É diferente, né? Eu toco o seu coração. Você fica sem graça. Você sente de ter me deixado na mão. Que você pode ter a desculpa que tiver, que pode ser até real, tudo Sim. isso, mas você vai se preocupar comigo. Nossa, sacanagem não ter avisado a Sueli. Eu devia ter avisado ela, eu devia ter dado um jeito, né? Não queria que a Sueli se sentisse assim por Sim. minha causa. E eu vou sentir esse seu sentimento. Na sua postura, na sua voz, no seu jeito, você vai falar, isso, me perdão, eu não queria que você se sentisse assim, eu realmente tive alguns problemas, tá? Mas assim, nossa, o que eu posso fazer para você me perdoar? O foco do seu discurso é invalidar a minha emoção certo. E não querer que eu cale a boca. Sim. Tá? Então, quando eu falei para você, Nilton, a gente marcou, você não foi, eu me senti mal, eu estou falando da minha raiva, eu posso até falar. Eu fiquei com muita raiva de você ter me deixado lá sozinha. Eu estou falando da minha raiva, mas de uma maneira saudável. Silenciosa, autêntica, né? Então, autêntica, porque se eu parto para cima e começo a gritar, eu não quero expressar raiva, eu quero te agredir. Você sabe, Sueli, você falando assim, me lembrou, tem um ditado chinês que diz, quando você grita, você afasta. Quando você fala baixo, você aproxima. Porque a gente tem que ouvir o que o outro... Estou gritando, vou me afastando. Exatamente. Essa segunda opção é muito boa, né? É que a gente validar o nosso sentimento. Quando eu falo para você, eu posso estar triste, eu posso estar até chorando falando Sim. isso, tal assim, né? Tô com cara de que tô com raiva mesmo, mas quando eu falo do meu sentimento, eu não tô te julgando. Eu tô falando do meu sentimento e ninguém pode discutir o meu sentimento, porque ele é meu, só eu sei o que eu tô sentindo. Não tem argumento contra o meu sentimento. Sim. Agora, se eu falo, você foi o responsável, você não sei o que lá, você... Aí você vai se defender, eu estou falando de você. Opa. Tá? Então, é muito engraçado como as pessoas precisam aprender a expressar a raiva de uma forma eficiente. Sem agredir. Exatamente. Óbvio, tá? Estamos aqui, eu piso no seu pé. Você pode dar um pé, meu pé, tá? O de baixo é meu. Você tem que tirar o seu pé e avisar. Sim. Tá? Então, assim, pode ser que nessa hora você não fale tão delicado, mas é uma situação de reação, você tira o seu pé e a minha reação vai ser, desculpa, não vi.
Sim. Porque normalmente acontece, né? Nesse exemplo, pessoas às vezes fazem coisas para nos prejudicarem e elas não se dão conta. Elas estão certas? Não, elas não estão certas, mas elas não fizeram intencionalmente, tá? E a gente precisa detectar isso, porque senão a gente começa a fazer um cofre de rancor, um cofre de mágoa. Certo. Quem que vai carregar esse cofre? É pesado, né? É pesado e é você que vai carregar. E você vai se machucar muito de ficar carregando. Porque vai chegar uma hora que você vai falar, não quero mais, e você vai acreditar que você tem que se isolar de todo mundo para ninguém mais te magoar. Uma coisa vai levando a outra, né, Sueli? Exatamente. Então, eu acho que são dois caminhos, né? Um caminho de você se conhecer, de você ser autêntico, de você se respeitar. Você trilha um caminho bom para você. Automaticamente, esse caminho vai ser bom para as pessoas à sua volta quando você cuida bem dele. Sim. Tá? Se você vai por um caminho onde você se atropela, onde você não se respeita, você vai encontrar pessoas que vão fazer isso. A maneira como eu me trato é a maneira que eu ensino o outro a me tratar. Certo. Tá? Eu tenho uma chácara e eu no caminho para essa chácara, eu planto florzinha, árvore para ter sombra, eu deixo o caminho bonito. Tá? E vou cuidando e vou usufruindo disso. Qualquer pessoa que vier me visitar, ela vai passar por esse caminho bonito. Quando ela chegar lá na casa, inevitavelmente ela vai estar bem. Vai estar bem. Vai ser uma Nossa, relação gostosa com a pessoa. Sim. Né? Então eu cuido do meu caminho para que também as pessoas usufruam desse caminho gostoso. Sim. É muito bom. Tá? Então, a raiva, que costuma ser uma emoção tão conturbada, tudo assim, a gente pode conduzir de uma maneira mais leve. E o homem foi criado, então, para ter uma raiva Para explosiva. expressar, só que assim, aí ele expressa muitas vezes de forma inadequada, né? Tem muito homem, né, que a gente fala, berra para mostrar que é macho. Não tem necessidade disso. Ou às vezes até agride, né, Sueli? Sim, aí já parte para a ignorância exatamente, mesmo, né? Como que é? Hoje a gente ouve muito um homem que se emociona com as coisas, né? Que as mulheres falam, ai, que lindo, um homem que chora, que gostoso, que ele tem emoção, né? Que ele vive aquilo. Então, assim, a gente pode expressar as emoções de forma adequada. Né? A emoção não é para atrapalhar a nossa vida. E aquele homem que foi criado para a raiva dele é na pancada, né? Sim. Tem muito disso, Sim. né, Sueli? Não tem. Quem aprende como exemplo, né, a coisa de bater, de apanhar muito, tudo, inevitavelmente vira um aprendizado. Pode mudar? Óbvio que pode mudar. Sim. Né? Mas é natural quando a gente vê pessoas com tendências de violência, quando a gente olha para o histórico dela, sempre tem uma causa. Não é para a gente aceitar isso, né? Mas tem uma causa. Vem de berço. Vem de berço, vem da Então história vamos lá. da pessoa. Raiva, tristeza. Tem outras 3 situações. Medo, já falamos Medo. também, tá? No medo, Sueli, agora eu vou falar uma coisa que... Não, depois eu falo outra. Medo e depois tem alegria. Tem alegria e afeto. Alegria e afeto. Tá, isso. Então vamos lá. Afeto é este amor, quando eu falei de você deixar transbordar. Tá? Certo. É você ter prazer em fazer bem para o outro, em ajudar o outro. E você não consegue sentir isso se você não estiver satisfeito com isso. Então você precisa cuidar bem de você. Você precisa estar bem para que esse amor transborde. Vamos colocar numa linguagem mais material, mais concreta. Se você tem muito dinheiro, você não se incomoda de dar para o outro, de ajudar as pessoas. Com certeza. Se você não tem, é complicado, né? Vou tirar aqui um par de comida do meu filho para dar para o vizinho. É sempre mais difícil, tá? Sim. Com as emoções, com o sentimento, com o amor, acontece da mesma maneira. Eu preciso ter transbordando. E eu cultivo isso cuidando bem de mim mesmo. O que eu quero, o que eu gosto de sentir, o que eu gosto de viver, como eu gosto de ser tratado, é a maneira como eu vou me tratar. Tem muita gente assim, ninguém me respeita, tal. Aí você vai olhar, a própria pessoa não se respeita. Como que ela quer respeito de alguém? E tem o contrário também, a carência do amor? A carência do afeto? Aí já cai na tristeza, já cai nas outras coisas. Não, então, vai ter a falta do amor, tá? Sim. Só que assim, primeiro o amor, a gente já nasce com a sementinha do amor, tal, então já é natural.
tem quem não se sente amado. Aí nós não estamos perfeito. falando de uma emoção, tá? Aí de uma carência, sim, de uma falta, tudo aonde a pessoa ela não consegue se amar, ela não se dá valor, então ela não enxerga o amor amor das do pessoas, próximo, né? certo. Então, vamos ver assim, ó. A gente vê muita gente reclamando que a mãe, principalmente pessoas mais velhas, minha mãe não era carinhosa, minha mãe não me abraçava, não me elogiava, tal. Então sua mãe não te amava? Será? Será que isso é verdade? Vamos ver como foi a vida dessa mãe. O que ela viveu, o que ela aprendeu com a mãe dela. Então, talvez ela não soubesse, tá? Dar abraço, ser carinhosa, elogiar, né? Eu já ouvi muitas mães assim, muito elogio estraga os filhos, né? Então eu não posso elogiar, eu tenho que criticar e exigir, tá? Para que ele cresça cada vez mais. Isso ainda é amor. É a maneira que eu aprendi. Então, assim, eu lavo a sua roupa, eu faço a sua comida, eu te protejo, eu faço com que você esteja sempre limpinho, sempre saudável. É um amor. É a minha maneira de amar. Eu estou cuidando. Né? Então, assim, talvez esse filho fale assim, nossa, mas eu queria uma coisa diferente, né? Então, mas você precisa entender que se você tem essa mãe e esse pai, e é desse jeito que eles sabem amar, primeiro você precisa aceitar essa maneira deles. E depois você tem a oportunidade de ensinar para eles como você quer ser amado. É um trabalho árduo, porque você não vai mandar nos seus pais. Você vai cultivar isso, né? Você vai ir chegando. Então, se eles não aprenderam, é porque eles têm dificuldade. Você tem que ter muita paciência, porque, primeiro, lugar de filho não é lugar de ensinar os pais. Então, você vai passar aquilo que você quer. Tá? Então, é um trabalho que vai exigir muita atenção e muito carinho da sua parte, mas que você acaba tendo o que você quer. Agora, depois que você virou adulto, é você que é responsável daquilo que você precisa. Então, conseguir olhar para os nossos pais, tá? E enxergar aquela realidade, né? É muito engraçado. E assim, muitas vezes a gente não conhece muito, né? O adolescente, principalmente, ele não está interessado em entender o que os pais e os avós passaram. Eu já era bem adulta, um dia conversando com a minha mãe, tá? A minha avó veio fugida de guerra, aquelas histórias lá da Lituânia, uma vida bem sofrida e bem pobre e tal. Aí se instalaram, né, aqui no Brasil e tal. E essa minha avó, ela era muito brava. Então, eu não era muito próxima dela, porque eu tinha medo dela. Sim. Né? Sempre a cara de brava, de russa brava, tava assim. Mas era muito engraçado. A gente ia lá no final de semana, sempre tinha bolo, pudim, comida, né? Então, era a maneira dela mostrar o quanto ela amava, era fazer isso. Não adiantava esperar sorrisinho e agradinho. Não, era essa a postura dela. E eu me mantive muito afastada, por conta dos meus preconceitos e do meu jeito de viver. Eu já era adulta, essa minha avó já tinha falecido fazia muito tempo. Um dia minha mãe conta que essa minha avó fazia, ela ia no jornaleiro e ela tinha um trato no jornaleiro. Antigamente tinha uns livrinhos que chamava Sabrina, de romance, tá? E que as pessoas trocavam no jornaleiro. E o jornaleiro acabava dando para minha avó, depois que o livrinho já estava mais velho, dava. A minha avó adorava ler esses romances. E depois, como não tinha mais troca, tal assim, ela juntava, e ela juntava vários, embrulhava e fazia banquinho. Olha. Né, para usar em casa. Eu virei a minha mãe e falei, a avó não era analfabeta? Sempre achei que ela era analfabeta, ela lia. Então, assim, a gente passou uma vida, eu tinha mais de 50 anos, quando eu fui descobrir que a minha avó gostava de romance. Então, a gente não é habituado, não é educado para olhar para os mais velhos. Né? E isso faz muito parte, né, da gente alimentar essa questão do afeto, do amor, né? Aprender a olhar para os nossos antepassados, a nossa ancestralidade, sabe? Agradecer, respeitar, que eles fizeram o melhor deles. Né? E quando a gente começa a alimentar isso, começa a ficar mais fácil a gente alimentar mais amor dentro da gente para chegar a esse ponto de transbordar, da gente ter prazer de fazer as coisas boas para o outro. Então vamos lá, a gente está falando de amor, de transbordar e alegria. Alegria. Expressão de que está tudo bem. Certo. Né? Aí até quando e como?
Então, aí a gente, você já deve ter ouvido muitas vezes, mães falam assim, tá rindo muito, vai acabar chorando. Nossa. Né? Tá rindo do quê? Pensa que eu sou palhaça? Quer dizer, não pode ficar alegre? Não pode ficar feliz com alguma coisa? A dificuldade é dessa mãe que não está sabendo lidar. Só que nesse momento essa criança é podada, porque ela começa a se achar idiota por estar rindo, por estar se divertindo, talvez com uma coisa tão simples e tão boba, né? Você pega fases da criança, que a criança tem fases de se divertir, às vezes com algumas bobeiras, tal. Rir sozinho assim. o tempo todo. Exatamente. E assim, por que não pode rir? Tá? Eu já escutei. A sua alegria constante me incomoda. Faz Já mal, falaram né? pra mim, já falaram isso pra mim. Que me ver sempre alegre incomoda. Aí a pessoa falou assim, até parece que você não tem problema. Nossa, isso tem muito. Quem disse que eu não tenho problema? Não, só que eu escolho ficar alegre a maior parte do tempo. E ficar alegre não é ficar rindo, gargalhando, tirando Sim. barato de tudo, ou Estar sendo bem é irresponsável. alegria. É estar bem, é expressar, é gostar de falar bom dia, de sorrir, sabe? De escolher estar num bom estado, né? Gente que só reclama, não consegue ficar na alegria se fica só reclamando. Tem que olhar para o aspecto bom das coisas. É importante olhar para o que está ruim? Sim, para querer mudar, para querer avançar, para querer estudar, para querer se aprimorar, mas não para ficar mal. Né? Então, cultivar a alegria é super importante, no sentido de você dar esse espaço de se sentir livre e solto, de poder expressar isso. Tá? Porque a gente vê na criança, às vezes a criança fica quietinha, porque a criança tem uma fase de criança que eles são muito imaginativos. Sim. E eles ficam imaginando 1000 peraltices na cabeça e riem o tempo todo. Sim. A mãe fala, mas tá rindo do quê? Mas você não sabe o que está passando dentro da cabecinha dele. Sim. Então fica ali bolando a traquinagem, ou para até machucar no sentido que para ele não é machucar. Sim. Fazer uma arte grande. Sim. Então tá ali a mãe fala assim, que você está rindo do quê, menino? Por que você está fazendo? Eu falei, nada, mãe. E a criança vai diminuindo. Vai né? diminuindo, ela vai achando que aquilo está errado de fazer. Agora eu vou falar uma coisa para você. Acontece no consultório. O medo causa riso? Por Sim. quê? Por quê, Sueli? Às vezes a gente vai fazer algum ato no consultório e de repente o paciente começa a rir. Mas, peraí, vamos falar assim, o medo. O nervoso, né? Parece que a pessoa fica nervosa e começa. Fala assim, mãe, tá rindo do quê? O negócio tá triste aqui. Então, é uma maneira de disfarçar o medo. O medo. Né? Pode ser alegria. Né? Certo. De ficar rindo e tal. A gente costuma falar que assim, quando a pessoa ri da desgraça, a gente chama do riso da forca. Né? Porque a gente tem na história lá muita gente que estava indo para ser enforcado tinha ataque de riso. Né? Olha. Que é esse medo que passa do ponto que você não tem mais Não o tem que controle. fazer, não tem controle. Tá? Então você meio que literalmente você É uma sai linha do oposta, controle, né? Tá? Para expressar isso. Numa situação de medo. Uma pessoa vai fazer uma apresentação, vai dar uma palestra e começa a rir. Né? Ela não sabe lidar, ela está morrendo de medo e ela quer trazer alguma coisa para deixar ela melhor e ela não sabe o que fazer. Tá? O que é muito comum. Alguém te dá uma notícia de que alguém morreu e você começa a rir. Isso é muito comum. E a pessoa fala, nossa... Aí a pessoa fica sem graça de falar, olha, não, eu estou rindo, mas assim, não é que eu estou triste, mas assim, tá? Na realidade, essa pessoa está rindo porque ela não sabe lidar com o assunto morte, ela não sabe lidar com aquela situação, tá? Certo. E aí ela quer disfarçar de uma outra maneira, tá? E aí sai natural. Normalmente quem faz isso é porque está habituado com isso. Certo. Né? Que aí acaba expressando essa alegria, esse sorriso, porque ela não sabe lidar, né? Com uma coisa ruim. Ou com a coisa morte, vamos supor, você me conta que alguém da sua família morreu, eu fico, o que eu tenho que fazer pelo Newton? O que eu tenho que ajudar? Como que eu tenho que acolher? E eu não sei o que fazer, eu começo a rir. É como se eu estivesse arrumando um tempo para pensar ou para decidir o que eu posso fazer para te ajudar. Nossa, Sueli, estou contando uma coisa ruim, você está rindo na minha cara? Que Sim. coisa chata. Né?
É, porque não é a expressão adequada, né? E tem muito, viu, Sueli? Sim, acontece. A pessoa fica apavorada e aí não tem jeito. E estamos aqui, então, rindo, porque Se estamos divertindo. se divertindo, mas terminamos o nosso horário. Tá vendo? E eu espero que tenham esclarecido a vocês as cinco As 5 emoções. as cinco emoções. E como vivê-las autenticamente. Você pode viver essas emoções de forma autêntica, de forma saudável. Se alguém tiver alguma emoção diferente, por favor, entre em contato com a gente, porque não são emoções, são ramificações das emoções. É, né, são Sueli? intensidades. Eu sempre deixo à disposição meus canais aí das redes sociais. Vocês podem me escrever, sugerir tema, tudo. Eu estou sempre disposta. Eu adoro ajudar as pessoas. Entre em contato com a gente. VV8 Valinhos Vinhedo, canal 8 da NET. Até um próximo Saúde em Pauta. Doutora, Obrigada. até mais.